Olá, Kelly. Boa noite, graça e paz. Seja muito bem-vinda. Estamos firmes e fortes em nosso propósito. Graça e paz, Udina, seja bem-vinda. Então hoje nós vamos aprender um pouco hoje com Josué capítulo 14. Amém? Então em Josué capítulo 14, graça e paz, Patrícia, Edilson Gaivota, Suzy, estamos juntos. Laio Silva, graça e paz, Luciana Karen, é a Raabe, Isabela. Que bom, Isabela, sim. Maravilha, você foi na quarta do poder. Alguém tá me ouvindo? Digam aí pra mim. Ou é só um problema no áudio da Kelly? Vocês conseguem me ouvir? Seja bem-vindas a Nutricélia, a nutricionista mais top que eu já conheci. Minha lindona. Vocês conseguem me ouvir? Sinaliza aí pra mim, porque a Kelly disse que não tá conseguindo ouvir. Pra saber se é um problema no meu áudio. Ah, tá tudo ok, perfeito. Ah, ok, que maravilha. Ah, então tudo bem. Perfeito, obrigada. Obrigada. Então, Josué capítulo 14, eu quero ler com vocês a partir do verso 6. Amém? Então, quem puder digitar aí para mim e deixar fixo Josué, eu quero ler capítulo 14, tá bem? A partir do verso 6, aleluia. A partir do verso 6. Então, Josué 14, a partir do verso 6. Diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Aqui é uma conversa de Calebe com Josué. Amém, povo de Deus? É uma conversa entre eles. Ele começa dizendo o seguinte: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. E o contexto é exatamente isso. A Calebe, nós sabemos bem esse contexto, quando Moisés enviou, só para contar um pouco desse contexto, quando Moisés enviou 12 homens, um de cada tribo, não é verdade? Um de cada tribo de Israel. Então eram 12 tribos, foram 12 homens, um de cada tribo. E quando Moisés os enviou para espionar a terra, desses 12 que foram, apenas dois, não é verdade, acreditaram. Ou seja, 80% dos que foram espionar a terra desacreditaram na promessa de Deus. Apenas esses dois quem? Josué e Calebe acreditaram. E porque esses dois, 20% das pessoas creram,
acreditaram, e aqui já tem lição para mim e para você, porque apenas esses 2 acreditaram na promessa do Senhor e não titubearam, e não deixaram de crer, e não se questionaram, olharam-se para os gigantes daquela terra, mas não tiveram medo, certo? Então, eles não tiveram medo. Eles acreditaram na palavra de Deus. Por quê? Eles olharam para esses gigantes, não tiveram medo, não desacreditaram na palavra de Deus, olharam para as muralhas, não tiveram medo delas, olharam e chegaram a Moisés e disseram: essa terra aí nós já temos a vitória, já está certo, nós já ganhamos, nós já vencemos. Ele não chegou dizendo que não daria certo, eles não chegaram dizendo como os 12 foram enviados para espionar a terra, mas apenas 2 dos 12 acreditaram. Então, diante aí dessa incredulidade dos 10, o que foi que Deus disse a Moisés? Ele disse o seguinte: Deus falou para Moisés assim: Moisés, toda essa geração aí, toda essa geração, elas vão perecer no deserto. Por que que vão perecer? Porque eles não acreditaram na palavra de Deus. Mas eu vou poupar 2 desses. Quem são os 2? Josué e Caleb. Por quê? Eles creram na minha promessa. Eles creram na minha palavra. Eles acreditaram. Então, ele disse: então agora eu vou perseverar. Eu agora vou preservar. Preservar. Eu agora vou preservar. Oi, Davi, seja bem-vindo. Ele disse: agora eu vou preservar a vida de quem? De Josué e Caleb. Amém? Então, a primeira coisa que eu aprendo é que nós perdemos muitas oportunidades em razão da nossa incredulidade. Nós deixamos de alcançar a terra prometida, alcançar o território que Deus tem para nós, porque às vezes não cremos na palavra de Deus. Quando Deus fala algo ao meu respeito, ao seu respeito, Deus tem falado para você o que vai te entregar. Às vezes Deus está dizendo que a vitória é tua e você olha para a circunstância e diz: mas está piorando as coisas. Então você tira o foco da palavra de Deus, da promessa de Deus, daquilo que Deus está falando para nós, para acreditar nas adversidades. Graça e paz, pastora Jesus, mulher de Deus. Seja bem-vinda, mulher de Deus. Então, é esse o contexto. E aqui a gente vai falar de 2 idosos que estão conversando. Quem são esses 2 idosos? Josué e Caleb. Então, Josué 14, a partir do 6, capítulo 6. E aí ele diz o seguinte: da idade de 40 anos era eu, Josué falando aqui, Caleb falando para Josué, no verso 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, e eu quero falar sobre isso hoje, eu, porém, perseverei. E eu quero falar disso, de perseverança hoje. E aí, aqui Caleb está dizendo assim, eu, porém, perseverei. Os meus irmãos, ele está dizendo aqui, os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O que ele está dizendo aqui agora, no 14, verso 8, dizendo o seguinte: eu subi com os meus irmãos, mas eu tive uma atitude diferente. Eu não tive um comportamento diferente daquilo que eu acreditava. Então eu não precisei reformar o meu comportamento diante daquilo que eu cria. Dá para entender isso? Por isso que eu penso que algumas vezes a gente não precisa reformar a nossa fé. Nós não precisamos mudar a nossa fé, alterar a nossa fé. O que às vezes nós precisamos fazer é alterar o nosso comportamento diante daquilo que cremos. Porque muitas vezes acreditamos em algo, mas não fazemos. Acredito que o perdão liberta, acredito que o perdão me torna uma pessoa livre, me traz saúde, mas aí eu não perdoo. Quer dizer, eu creio que o perdão liberta, mas eu não perdoo. É nesse sentido. Então aqui quando Caleb diz assim, olha, eu subi com os meus irmãos. Só que quando eu subi com os meus irmãos fizeram derreter o coração do povo, porém eu perseverei, eu continuei. Então estou em Josué 14, verso 8.
A minha versão é Sociedade Bíblica do Brasil. Aleluia. Sociedade Bíblica do Brasil. E a Bíblia que eu estou lendo é a Bíblia da Mulher. Bíblia da Mulher. Josué, capítulo 14, verso 8. Amém, irmã? Então, ele disse exatamente isso. Então, aqui, às vezes, a gente precisa ter cuidado com isso e caminhar de acordo com aquilo que nós cremos. Caminhar de acordo com aquilo que nós acreditamos. Que o nosso comportamento seja de acordo com aquilo que nós acreditamos. Aleluia. Então, aí ele diz depois, no verso 9. Então, Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente, a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Pois o quê? Perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Uma outra lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que se nós perseverarmos, a obra em que ele iniciou em nós, ela vai se concluir. Então, aquilo que o Senhor começou, ele há de terminar em nome de Jesus. Oi, Rebeca. Seja bem-vinda, Rebeca. Um abraço, lindona. Então, se nós perseverarmos, nós vamos receber o quê? A nossa herança, aquilo que Deus tem para nós. Por isso que nós precisamos o quê? Perseverar. E quando eu falo de perseverança, pastora, o que é perseverança? Perseverança. Eita, Jesus, perseverar para mim é ser constante. Perseverar para mim é prosseguir, mesmo cansado às vezes. Perseverante para mim é persistir. Perseverar para mim é manter-se firme no propósito que o Senhor tem para nós. Então, perseverar é isso. O que é perseverar para você? Então, perseverar para mim é prosseguir, é ir adiante, é ser constante. Irmãos, perseverar para mim é ter uma mente de continuidade, é ter uma mente de conclusão e não a mente de iniciação. Dá para entender isso? Porque quem é perseverante, ele não tem uma mentalidade só para iniciar as coisas. Ele inicia, mas ele permanece constante, ele conclui. Por quê? Porque ele é perseverante. Aleluia? Então, permanecer para mim é isso. É ser constante, é ter uma mentalidade de continuidade. É ter uma mentalidade de conclusão, de persistir, de perdurar, você pode, de manter-se firme, de permanecer. Isso para mim é ser perseverante. E para mim ser perseverante é uma chave que abre portas. Ser perseverante para mim é para os fortes. Perseverante para mim é para os fortes. E quando a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, a gente percebe tantos homens e mulheres que foram perseverantes em seu chamado, que foram perseverantes naquilo que compreendiam como uma missão de vida, tá bem? O quanto homens e mulheres conseguiram vitórias e conquistas, e até o próprio Josué, ele conseguiu essa herança. Quando a gente lê a partir do capítulo 11 de Josué, a gente fala de divisão de terras. Você vai observar que Deus vai ser específico em Josué dividir terras, né? E aí é parte da herança das tribos, e aí ele vai falando isso. Mas por que perseverar? Por que eu e você tem que perseverar? A gente está lendo aqui e Caleb dizendo o seguinte: mas eu perseverei. E tu lembras, aí ele está falando aqui para Josué, e tu lembras, eu tinha 40 anos naquela época daquela palavra. Ele falando aqui para Josué, 2 idosos agora conversando. Por que 2 idosos, pastora? Porque ele disse que quando ele recebeu a palavra, ele tinha 40 anos. Está na Bíblia aqui. A palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, eu tinha 40 anos. E agora, essa conversa aqui de Josué com Caleb, ele tem 85. Ou seja, entre a herança, a promessa dele, tá bom? Olha só, entre a palavra e a promessa dele, ele teve que esperar 45 anos. Então ele perseverou durante esses 45 anos.
E quando ele disse isso a Josué, e Josué fala o seguinte: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. Meu Deus, como é forte. Quer dizer que o perseverante, ele toma posse da sua herança, ele toma posse da sua promessa, ele toma posse daquilo que Deus tem para ele, porque ele perseverou até o fim. Olha que bênção. Aí ele diz assim, ó, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Aí ele diz no verso 10, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. No verso 11 do capítulo 14 de Josué, e ainda hoje, olha só, ele diz assim, ó, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Um homem de 85 anos agora dizendo que ele continua forte. E aí eu compreendo algo aqui. Ele diz que eu continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Caleb está dizendo assim, olha, minha força é igual à força quando Moisés me mandou, quando lá, ó, aquela palavra, lá em Cades Barnea, que eu tinha 40 anos, aquela palavra, tu lembra, Josué? Dois idosos agora conversando, pois Josué, eu tenho a mesma força. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É porque o nosso chamado não nos cansa, o nosso chamado, a nossa missão nos gera vida. E não é, sabe, eu lendo o livro de Josué, do Cote, esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu lendo esse livro aqui de Josué, ele relata até o capítulo 10, amém? Mas eu lendo aqui, achei algo interessante, e que me fez pensar sobre isso. Não é a gente que encontra o nosso dom. Não é a gente que procura o nosso dom. O nosso dom já está em nós, porque quem nos deu o dom foi o Senhor. Então não é o dom, não é a gente que encontra o nosso dom. É o nosso dom que nos encontra, porque ele já está dentro de mim e de você. Agora entenda bem. Como é que o dom me encontra, pastora? Quando você começa a servir. Então nós não temos que estar procurando dons. Os dons já estão dentro de nós. E à medida que eu vou servindo, eu vou aprimorando o meu dom. Os talentos que Deus já nos entregou. Porque tudo é Ele que nos dá. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém? É o Senhor que nos entrega os dons. Então, mas para esse dom nos encontrar, nós precisamos estar exercitando o nosso chamado, a nossa missão, aquilo que Deus quer que a gente faça. E o que é esse chamado? Por isso que eu entendo que Caleb está dizendo o seguinte, eu tenho a mesma força de 40 anos atrás. Eu tenho a mesma força daquela época que eu fui espionar a terra. Por quê? Porque o chamado não cansa, irmãos. O exercício do dom, daquilo que Deus te entregou, ele não cansa, ele gera vida em você. Então o chamado ele não vai cansar, esse homem não estava cansado. E aí me prova isso porque ele diz o seguinte, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era, tal é agora a minha força. Se você está se cansando em alguma coisa que você está fazendo, pare para pensar. Porque o chamado não cansa. Ele gera vida em nós. Ele gera força em nós, força. Vontade de fazer e de viver o tempo todo. Algumas pessoas podem até não entender como, mas é porque é como se fosse um combustível, sabe? Para a gente continuar fazendo o que precisa ser feito. É um chamado queima no coração. O chamado arde no coração, é prazeroso, irmãos. Você investe tempo e o tempo avança, o tempo parece que corre quando você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Não é pesado, não é cansativo, entende? Você não entende como um trabalho, não entende, irmãos, é algo que não dá mais para fugir. Então, a gente não tem que estar indo atrás de dons, a gente tem que exercer o dom que Deus já nos deu. Qual é seu chamado? Eu compreendo que eu tenho. Eu sei que todos nós temos uma missão. Mas qual é a sua missão? Como foi que eu entendi meu chamado, né? Eu entendi meu chamado exatamente por algo que me gera alegria, que me gera energia, que me gera força, que me dá vontade. Eu fui percebendo que eu gostava de fazer. E foi assim. Então, para mim não é peso, para mim não é trabalhoso, para mim é fácil.
Porque o chamado, eu não me sacrifico, o que eu posso te dizer? Não gera muita força, não é pesado, entende? Você vai perceber o seu chamado. O que você gosta de fazer porque é prazeroso. As horas, você não percebe a hora, você não percebe cansaço, entende? Então, é algo que... E mesmo que você, por exemplo, mas eu tô um pouco cansada fisicamente, mas aquilo não te faz parar. Você persiste, permanece, continua, mesmo cansado. Por quê? Porque faz parte do seu chamado. Então, eu descobri o meu chamado assim. Além de Deus confirmar algumas coisas, além de Deus usar pessoas para falar para mim, né? Então, o chamado é isso. A gente não faz por obrigação, a gente faz por amor. Não é obrigação. E você pode, por exemplo, ter tantas outras coisas para fazer, mas parece que ele é prioridade para você. Entende? E ele gera um combustível para você. Tá bom? Luana, você vai entender o seu chamado. Vocês irão entender seu chamado. Observa os sinais. Observa os sinais. Aquilo que você faz por amor. Aquilo que você coloca o seu tempo, dispõe do seu tempo, da sua energia, até dos seus recursos financeiros, e você tem amor e prazer nisso. Tá bom? Trabalha diferente. O trabalho é diferente. Graça e paz, Wanderson. Seja bem-vindo, homem de Deus. Que alegria. Trabalho é diferente. Então, chamado não. Chamado você vai investir tempo, disposição, você vai investir recursos financeiros, você vai investir. E você vai ter amor nisso. Você vai ter alegria nisso, vai queimar o seu coração para fazer. Não vai ser pesado. Essa é a diferença. E assim você vai descobrindo seu chamado, aquilo que Deus quer para você. E aí eu entendo que aqui a perseverança é segredo dos fortes. Perseverar é exatamente isso. O teu chamado te faz você perseverar mesmo cansado. Sabe? E eu fico me perguntando, quando é que nós precisamos ser perseverantes? Quando? Você sabe quando você precisa de perseverança? Você sabe quando você precisa de perseverança? Quando é que você precisa de perseverança? Quando tá desanimado? Quando tá cansado? Quando é que você precisa de perseverança? Quando você diz assim, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Precisa ser perseverante? Eu acho que eu vou dar um tempo nisso. Precisa ser perseverante? Quando é que você precisa de perseverança? Nós precisamos de perseverança sim, todas as vezes que nós estamos cansados. Eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque senão a gente vai continuar fazendo pela força do braço. Mas quando nós estamos cansados e ainda assim perseveramos, é o Senhor que luta por nós. É o Senhor que nos torna forte. Porque às vezes a gente está fraco e cansado. Então eu compreendo que a gente precisa ser perseverante, olhando para cá, sabe? A gente vai precisar ser perseverante para não vencer na força do nosso braço, mas na força de Deus. Então perseverar é exatamente isso. E Jesus nos mostrou a importância de perseverar para alcançar o quê? Até a própria salvação. Não é verdade? Isso está lá no livro de Mateus. Deixa eu abrir aqui o livro de Mateus. Mateus 24:13. Mateus 24:13. Mateus. Só um minutinho, Mateus 24. Mateus 24. Diz assim, ó, Mateus 24:13 diz assim, ó: Mas aquele que perseverar até ao fim será o quê? Salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Então Jesus nos mostra a importância de perseverar. Para a gente alcançar a própria salvação, nós precisamos ser o quê? Perseverantes. Então, sem a perseverança, você pode não alcançar a salvação. Até porque ela é o quê?
ela é o quê? É um feito do amor de Deus. É por meio de Jesus que nós somos salvos. Então, se eu for pensar em perseverança aqui, eu posso pensar em vários homens e mulheres da Bíblia que foram perseverantes para alcançar suas conquistas, suas vitórias. Quando eu olho, por exemplo, a Noé. Noé perseverou? Perseverou. Baseado em quê que Noé perseverou aqui? Noé, mesmo sendo criticado, às vezes, mesmo sendo desprezado, contudo, ele o quê? Ele perseverou. Ele acreditou na construção da arca e ele construiu a arca. Quando aquilo parecia improvável, ele acreditou na palavra. Ele sabia de quem ele tinha ouvido. E ele foi perseverante. E essa perseverança, mais uma vez, alcançou ele, a sua descendência. Da mesma forma, a gente está lendo bem aqui em Josué capítulo 14. Então, a nossa perseverança, porque Caleb perseverou, ele disse até assim, ó. Então, Josué disse assim para ele, certamente, a terra que você pisou, o teu pé, será tua e de teus filhos. Olha que outra pessoa alcançando aqui os filhos, a herança dele perpetuamente, se cumprindo porque ele foi perseverante em seguir ao Senhor. Às vezes você mãe, às vezes você pai, a sua perseverança vai alcançar os teus filhos. A tua perseverança vai alcançar a herança que você tem para você e sua família. Está aqui. Então, a gente precisa ser perseverante para alcançar a nossa promessa, a nossa terra prometida, o nosso chamado. Se nós formos perseverantes, nós vamos alcançar o nosso chamado. Josué aqui, por exemplo, Josué foi uma outra pessoa que ele perseverou em seguir a Jesus. Então, o que significa Josué no hebraico? Josué em hebraico tem um significado, que quer dizer Jeová, é salvação. E isso significa Jesus, o significado de Josué. Depois você pesquisa isso no hebraico, Josué no hebraico. Significa Jeová, e Jeová é salvação. E no grego, significa Jesus. Então, a nossa perseverança, ela vai alcançar os nossos filhos, a nossa família. Amém? Josué foi perseverante. Josué foi perseverante a ponto de conquistar as terras que Deus havia prometido. Então, Ruth foi uma outra mulher perseverante. Quando eu olho para a história de Ruth era quem? Então, Ruth, assim, foi uma mulher que perseverou diante também de Boaz, né? Então, ela manteve-se intacta da sua reputação até ser redimida. Ruth, isso está lá em Ruth capítulo 4, vai falar sobre isso. E ela teve um galardão por conta da sua perseverança. Irmãos, Ruth teve o seu nome inserido na genealogia de Jesus. E quem era Ruth, não é verdade? Então, ela perseverou e teve o quê? O seu nome escrito, o seu nome faz parte, foi inserido na genealogia de Jesus. E tem tantos outros, se a gente olhar para Paulo foi um homem perseverante. Estou te falando uma sequência de homens e mulheres para você não deixar de perseverar naquilo que precisa perseverar. Nós precisamos ser perseverantes para alcançar a nossa promessa. Tem aí bênçãos do Senhor a quem persevera. Em nome de Jesus, nós vamos perseverar até o fim. Amém? Ser perseverante. Então, Paulo levava uma mensagem só, irmãos. Era uma só mensagem no coração dele. Uma só mensagem, eu posso dizer isso. E está lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 43. Diz, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Paulo exortava as pessoas para permanecer. O que é permanecer? Perseverar na graça de Deus. Então ele exortava as pessoas dizendo, olha, persevera, permanece na graça de Deus. Então nós temos vários homens e mulheres aqui que fala de perseverança. O próprio Jesus foi perseverante, foi fiel até o fim, foi obediente até o fim. E aí, voltando aqui para o capítulo 14, nós lemos até o 11, eu acho isso impressionante. Quando ele diz assim, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que a nossa força será a mesma até o cumprimento
até o cumprimento, em nome de Jesus, do nosso propósito aqui na terra. Aleluia! Que o Senhor nos ajude a ter a mesma força até o cumprimento do nosso propósito aqui na terra. A mesma energia, o mesmo amor, a mesma vontade, em nome de Jesus. Então ele continua dizendo assim, ó: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Se você ler aqui o capítulo 14, você vai perceber aqui 4 vezes o nome perseverança. Se tem aqui, irmãos, ele fala perseverei, aí Josué fala perseveraste, aí de novo perseverei, e no final ele diz novamente. Então, se tem essa palavra perseverança aqui no capítulo 14, isso aqui me ressaltou aos olhos. Então, perseverar é algo que vai gerar em nós uma herança. Então, a perseverança, ela nos faz vencer as provações. A perseverança nos faz seguir diante das dificuldades, diante das tribulações. A perseverança, ela antecede a vitória. Se nós formos perseverantes, nós vamos alcançar as vitórias que Deus tem para mim e para você. Então, um cristão perseverante, se eu sou perseverante, se você é perseverante, a gente não vai se separar de Jesus. Porque ele foi o maior exemplo de perseverança. Ele foi o maior exemplo de que permaneceu. Ele foi o maior exemplo. Jesus foi o maior exemplo. Amém? De perseverança. Então que nós possamos essa noite meditar sobre isso aqui. Sobre perseverar. Perseverar para alcançar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Aleluia? Perseverança é isso. E nós vamos precisar de perseverança. Sempre vamos precisar. Quando nós estivermos cansados, vamos precisar de perseverança. Quando estivermos em tribulação, vamos precisar de perseverança. Então nós vamos precisar, porque se nós não precisarmos de perseverança, a gente vai vencer pela força do braço. E com a perseverança a gente vai compreender que é por Deus, é pelo Senhor, é Ele, é por Ele, é na força de Deus. É na força de Deus que nós vamos vencer. Amém? Se você estiver fadigado, cansado, desanimado, triste, querendo desistir de algo, eu quero lhe dizer que isso aí é um sinal de você perseverar. Persevere. Use dessa matéria-prima aí para você continuar, para você permanecer. Use dessa matéria-prima para você vencer. Aleluia. Nós precisamos ter essa mente de continuidade, essa mente de conclusão, começar e terminar. Permitir que o Senhor, que começou a boa obra em nós, Ele conclua, mas nós precisamos ser perseverantes para que o Senhor possa concluir aquilo que Ele iniciou na minha vida e na sua vida. Amém? Seja perseverante no seu chamado, seja perseverante na sua missão, seja perseverante naquilo que lhe gera alegria, que não é peso, irmãos. Persevere. Perseverar é um ato de amor para Deus. Quando eu persevero, eu estou ensinando a mim mesmo que não é na força do meu braço, mas na força de Deus. E todo aquele que persevera alcança vitória. Se eu e você perseverar naquilo que Deus tem para nós, nós vamos alcançar a vitória. Amém? Eu quero hoje lhe levar a pensar se você tem sido perseverante naquilo que Deus te chamou para fazer, no teu chamado de vida, na tua profissão, nos teus sonhos. Se eu não for perseverante
em busca dos meus sonhos, como eles irão acontecer? Como eu vou viver os sonhos de Deus para mim? Como eu vou viver os sonhos que Deus tem para mim? Como você vai viver os sonhos que Deus tem para você? Nós precisamos perseverar. Jesus, ele é o mestre de perseverança. Ele nos ensina que nós devemos dar frutos de perseverança. Nós devemos dar frutos de perseverança. Deixa eu abrir aqui uma outra palavra que justifica isso, que nós devemos dar frutos de perseverança. É Lucas 8. Lucas 8. Então, Lucas 8, capítulo 8, verso 15. Amém? Que nós possamos dar frutos de perseverança. Aí, no capítulo 8, verso 15, diz assim: mas aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, ao quê? Conservam. Retém, em outra linguagem. Conserva. Num coração honesto e bom. E dão fruto com o quê? Com perseverança. Então Jesus aqui, ele é o mestre disso, ele é o mestre da perseverança e ele nos ensina a dar frutos em quê? Em sendo perseverante. Se você perseverar em ler a Bíblia todos os dias, que frutos? Você sabe os frutos que podem vir disso? Um coração transformado? E quando eu falo aqui de coração, é pensando em pensamentos, em atitudes, em palavras. Em você conhecer a Jesus, que frutos você pode ter? Parou para pensar? Só porque é perseverante em conhecê-lo, perseverante em conhecer a sua palavra? Tudo aquilo que você investir, o tempo que você investe. Eu não sei em que você tem investido o seu tempo, mas aquilo que você investe tempo, você vai ter colheita disso. Então seja perseverante. Jesus, ele é o mestre da perseverança. E ele é galardoador para nos abençoar pela perseverança. Que nós possamos não reter os dons que o Senhor nos deu. Amém? Que nós possamos usar os nossos dons em perseverança para alcançar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, Valdênia, Sane, graça e paz. Graça e paz, Silmara. Boa noite, mulher de Deus. Sejam todos bem-vindos. Então, eu quero que fique registrado para vocês essa palavra em Josué 14, a partir do verso 6. Amém? A quantidade de vezes que ele fala da importância de perseverar. E como nós já falamos, tantos homens e mulheres aqui que porque foram perseverantes, eles alcançaram essa herança, alcançaram salvação. Não só ele, mas a sua casa e a sua descendência. Em nome de Jesus, eu quero orar essa hora, para que o Senhor possa nos dar um coração perseverante. Amém? Aleluia? Que nós possamos ter essa mente de continuidade, mentalidade de continuidade, de perseverar naquilo que o Senhor tem para mim e para você, nas coisas do Senhor. Amém? Perseverar. E se você parar para pensar algumas coisas que você já desistiu, se você tivesse investido em perseverança, como você estaria hoje? Será que você já teve alguma coisa que você desistiu e que não quis perseverar naquilo? E porque não quis perseverar, não alcançou o que aquilo tinha para você? Se você tivesse investido em todo o tempo em continuar, como você estaria hoje? Para quem é casado aqui, mulher, tem seu esposo tem... Nós precisamos perseverar no casamento. Porque há dias difíceis, há situações difíceis, mas nós
Se perseverarmos até o fim, viveremos o fruto de uma aliança que não se quebra, que não se rompe. Muito dos divórcios acontecem, uma das causas. A pessoa esquece da aliança feita naquele dia do sim. Quando você diz sim a alguém, você está dizendo não para o resto do mundo. Você está dizendo sim para uma única pessoa e não para o resto do mundo. Isso é uma frase do pastor Raimundo Nonato. Você diz sim para uma pessoa e não para as demais. E muitos dos divórcios é porque você esquece daquela aliança naquele dia que você diz sim. E ainda traz algumas circunstâncias. Você diz sim na alegria. Você diz sim na tristeza. Você vai dizer sim na doença. Sim para a saúde. Sim para a bonança. Sim para a escassez. Entende? E muito dos divórcios é porque quando chegam os momentos difíceis, os momentos de luta, a pessoa desiste. E eu quero te incentivar a desistir de desistir. Desista de desistir. Siga em frente, avance. Um cristão perseverante, ele não se separa de Cristo. Isso está em Gálatas, capítulo 5, verso 4. Não se separa de Cristo. Por que não? Porque Cristo é o maior exemplo de perseverança. Ele é mestre em perseverar em meio à tribulação, em meio às tentações. Ele é mestre. Ele tem como nos ajudar, porque Ele é o nosso Pai. Ele tem como nos ajudar a ser perseverante. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele perseverou todos os dias até o fim, até Deus completar a boa obra. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai completar a boa obra na minha vida e na sua vida, porque nós vamos perseverar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que ao término desse propósito não sejamos mais os mesmos. Deus, eu te peço, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a ser perseverante, perseverar. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos nossa mentalidade agora e te pedimos, Senhor, que a nossa mentalidade, Espírito Santo de Deus, ela seja uma mentalidade em continuidade, de perseverança, de conclusão. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a começar e a terminar tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Senhor, nos ajuda a discernir em espírito, Senhor, em nome de Jesus, as ciladas do inimigo, aquilo que vem para distanciar do propósito, nos ajuda, Senhor, a discernir no Espírito Santo de Deus as ciladas do inimigo. Papai querido, em nome de Jesus eu te peço temperamento no nosso comportamento. Eu te peço, Senhor, perseverança em nosso comportamento. Eu te peço, Senhor, que nós possamos nos tornar resistentes para vencer os obstáculos da nossa vida. Senhor, nos ajuda a sermos resistentes, Senhor, a vencer os obstáculos. No nome poderoso de Jesus, Senhor, nos ajuda a ser um cristão perseverante. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. E que tenhamos um domingo que já se inicia abençoado. Aleluia. Pense se você tem desistido de algo, principalmente daquilo que Deus já te falou, para permanecer, para perseverar. Comece a pensar hoje, reflita. Se você nunca tivesse desistido de algo da parte de Deus, onde você estaria hoje?
Que a perseverança nos leve em direção àquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Que o Senhor te abençoe. E até amanhã, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. E amanhã nós vamos aprender com Josué, capítulo 15. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus. Deus abençoe grandemente. Um abraço e até amanhã. Até aqui, verdade. Edilson, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, dia após dia. Às vezes com sono, às vezes cansado. Mas a nossa perseverança em nome de Jesus. Eu creio que essa perseverança e esse propósito já começou a alterar algo em nós. Em nome de Jesus. E a conclusão desses dias é um sinal de perseverança na nossa vida. Amém? Abraço grande. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus.